Muito bem. Nós estamos lendo assim nessa Bíblia de estudo sobre a questão as leis da colheita. E são 8 leis, né? Hoje nós vamos ver a 4ª, lei da colheita, tá? É importante você ouvir esta palavra, não é assim? É muito importante você estar ouvindo essa palavra sobre a lei da semeadura e a lei da colheita, não é assim? Isso aí é muito importante. O que nós vimos até agora foi o tempo da semeadura e o tempo da colheita, né? Isso aí nós já vimos na primeira lei da colheita. A segunda lei da colheita foi: a semente precisa morrer para dar frutos. Essa foi a segunda lei. A terceira da semana passada: veja Deus como a sua fonte de colheita. E hoje a 4ª lei: Deus atenderá às suas necessidades com o suprimento ilimitado dos céus. Amém? Quem crê diz amém. Muito bem. O texto que ele baseou aqui essa palavra está lá em Filipenses capítulo 4, mas não precisa abrir não. Eu vou ler bem rapidinho, do verso 10 em diante. Só ouça, tá bom assim? Paulo diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isto porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando partia da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser acreditado na conta de vocês. Recebi tudo e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? E o Morris Cerullo faz esse comentário nesse texto. Queria que você prestasse bastante atenção, tá bom? Por gentileza. Na antiga aliança, Deus derramou bênção sobre o seu povo e multiplicou o que este possuía até que se tornassem os mais ricos da terra. Hoje, sob a nova aliança, temos acesso direto ao Pai Celestial e tudo o que Ele possui nos pertence. Amém, igreja? Você não está limitado pelas riquezas deste mundo. Não tem de confiar em seus recursos limitados. Deus é a sua fonte e você tem acesso aos recursos celestiais. Paulo declarou no texto: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Marque a palavra todas, fala todas. Nesse versículo, o apóstolo não disse algumas, e sim todas. Não importa que circunstância você esteja enfrentando, elas estão incluídas na palavra todas. Pense como seria tolice o fazendeiro sair para o campo, dia após dia, na expectativa de encontrar uma colheita sem nunca ter plantado uma semente. Não é mesmo? No texto em estudo, o apóstolo não se referiu apenas às riquezas espirituais, mas a todas as necessidades daqueles crentes, inclusive as físicas e financeiras. Ele mencionou o bem-estar completo do espírito, da alma e do corpo. Assim podemos vislumbrar como Deus irá suprir todas as nossas necessidades. Paulo não afirmou que o Senhor faria isso com base nas riquezas deste mundo ou de acordo com a capacidade limitada do homem, mas segundo as suas gloriosas riquezas por meio de Jesus Cristo. Amém, irmãos? O Senhor prometeu suprir todas as nossas necessidades,
não a partir do suprimento humano, mas com base em suas riquezas ilimitadas e imensuráveis, que vão muito além de nossa compreensão. Deus prometeu: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, para abençoar todo o trabalho de suas mãos. Deuteronômio 28:12. Não importa quais sejam as suas necessidades, os celeiros de Deus nunca se esvaziam. Amém, irmãos? Os recursos de Deus são inesgotáveis, e independente de todas as suas necessidades financeiras e das necessidades de todo o povo de Deus, existe um suprimento mais que suficiente para satisfazer todas elas com sobra. Amém, irmãos? As reservas de Deus nunca diminuem, elas são imensuráveis, existe abundância e provisão total para qualquer necessidade. Ele é a fonte de todas as bênçãos, independente de quantas vezes você utiliza as reservas do depósito celestiais, sempre haverá mais. Amém? Sabendo que Deus é a sua fonte, vá até os depósitos do Senhor e retire aquilo que necessita. Então, o que fazer? Primeiro, afaste os olhos das necessidades financeiras. Segundo, afaste os olhos daquilo que lhe falta. Terceiro, afaste os olhos de suas limitações. Quarta, olhe para os depósitos de Deus. Quinta, olhe para o suprimento ilimitado do Senhor. Sexta, olhe para Deus todos os dias, crendo, esperando e confiando que Ele irá suprir as suas necessidades. Amém, irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Vamos abrir lá em 1 Samuel. Vamos estar abrindo lá em 1 Samuel. Nós falamos no domingo, nós falamos há 2 domingos atrás, sobre uma grande vitória, não é assim? E domingo agora nós falamos de 2 derrotas do povo de Israel. Não foi mesmo? A primeira mensagem, não precisa abrir, eu só vou citar, para aquele que talvez não pegou a primeira, está lá em 1 Crônica 5:18, foi uma vitória da tribo de Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés. O texto diz que aquela batalha que estava enfrentando era de Deus, não é assim? O que eles fizeram? Eles clamaram a Deus, Deus os ajudou, diz o texto. Que mais? Deus os ajudou e entregou seus inimigos em suas mãos. Foi grande o despojo, Deus atendeu eles porque eles confiaram no Senhor. E o despojo foi muito grande que aquelas tribos lá de Israel conseguiu do inimigo, dos agarenos, não é assim? Semana passada nós vimos aqui o texto de 1 Samuel, do capítulo 3. Nós vimos que, capítulo 4, capítulo 4, do 1 a 11, nós vimos que o povo de Israel saiu para uma batalha e perderam, não é assim? Então nós vimos que o povo de Israel saiu para a batalha, mas eles perderam a batalha, não é assim? Eles perderam a batalha. E nós colocamos alguns pontos aqui. Alguns pontos, o porquê que eles perderam aquelas 2 derrotas que estiveram consecutivas, não é mesmo? As 2 derrotas que estiveram consecutivas. Então nós vimos que havia uma corrupção muito grande nessa época, até o sacerdote Eli, que era o sumo sacerdote, estava se corrompendo, os filhos também eram corruptos, não buscavam a Deus, eram filhos de Belial, não é isso? Outra coisa que nós vimos, que eles foram para a guerra, para a batalha, sem o aval de Deus. Deus não falou assim, vai lá atacar os filisteus, não falou. Samuel estava muito jovem ainda, adolescente, estava sendo preparado por Deus para ter o grande ministério que ele teve, não é mesmo? Outra coisa, eles estavam em busca de uma resposta depois que tiveram a primeira derrota. Por quê? Por que aconteceu isso? Não é assim? Não é mesmo? Aí eles chegaram à conclusão que eles foram derrotados a primeira derrota porque eles não levaram a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus no meio deles. Aí eles têm a ideia, busque a Arca da Aliança e coloque à frente, agora nós vamos vencer os filisteus. Mas não aconteceu isso mais uma vez, não é assim? Não aconteceu porque o texto que nós lemos diz que os filhos de Ofni e Finéias, os filhos de Eli, do sacerdote Eli, que eram jovens totalmente depravados, eles estavam o quê? Fazendo o quê? Carregando a Arca da Aliança, não podia. E nós falamos que não pode misturar o que? O santo com o profano. Não se mistura, é como água e óleo, não tem como.
De maneira nenhuma, a arca simbolizava a presença de Deus, e eles não tinham moral nenhuma para carregar aquela arca, não é mesmo? Então a união do santo e do profano, isso não agrada ao Senhor de maneira nenhuma. E depois nós vemos a verdadeira causa da derrota, não é mesmo? Eles foram derrotados, diz o texto, totalmente derrotados. Foram derrotados. Todos eles foram derrotados. E foi grande o estrago que fez, morreu muita gente, não é assim? Muitos dos soldados dos israelitas, eles morreram, não é assim? E também morreu quem? Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, que acompanhavam a arca da aliança. 2 derrotas consecutivas, e eu disse que a vida cristã é uma vida de batalha, é uma vida de guerra constante. Às vezes você pode perder uma batalha, mas não perde a guerra. Não perde a guerra. Vamos ver então o que aconteceu com eles mais à frente. Eles agora vão o quê? Eles vão ter vitória sobre os filisteus. Vai lá para o capítulo 7 agora. Vai lá para o capítulo 7 de 1 Samuel mesmo, não é assim? Passaram-se alguns anos. Samuel já estava mais maduro, já estava exercendo o ministério profético. 1 Samuel capítulo 7. Verso 1. 1 Samuel capítulo 7, verso 1. Vamos ler aí. Do verso 1 até o verso 13. Quem já achou diz amém. Os homens de Quiriat-Jearim vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriat-Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. E Samuel disse a toda a nação de Israel: se vocês querem voltar-se para o Senhor, volte de todo o coração. Livre-se então dos deuses estrangeiros, das imagens de Astarotes, consagre-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele. E Ele os libertará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e dos postes sagrados e começaram a prestar culto somente ao Senhor. E Samuel prosseguiu: reúnam todo o Israel em Mispá, e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Olha só. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo e disseram a Samuel: não pares de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então Samuel oferecia o holocausto. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico, e foram derrotados por Israel. Os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispá e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Feche os olhos mais uma vez. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor. Eu prego, mas é o Teu Espírito que fala aos corações, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, aplica essa palavra de uma maneira poderosa. Abra, Senhor, o entendimento de cada um de nós, para poder, ó Deus, absorver todas as
tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus de Nazaré, Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito que atua no entendimento, que traz sonolência, que traz distração. Eu repreendo deste lugar em nome de Senhor Jesus. E declaro que esta palavra, Pai, irá produzir frutos para a nossa vida cristã. Fala, eu creio. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então se passaram vários anos, 20 anos, diz aqui, a questão da arca. Samuel já estava no ministério e os filisteus realmente tinham tido vitória sobre o povo de Deus, o povo da velha aliança, não é assim? O povo do Senhor, aquela nação do Senhor, o povo adquirido. E agora, a coisa vai mudar agora. Vai mudar agora. E essa arca permaneceu muito tempo lá em Kiriat Jearim, eles mandaram buscar a arca. E todo Israel, diz o verso 2, e todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Buscava o Senhor com súplicas. Então, o primeiro passo, o primeiro ponto que nós podemos ver aqui, para termos a ação de Deus, porque Deus agiu, você viu, de uma maneira sobrenatural, não é assim? Nós precisamos fazer o quê? No verso 2 fala sobre isso. E todo o povo de Israel buscava o Senhor com súplicas. Qual é a diferença da oração e da súplica? Oração com súplicas é quando você insiste com Deus. Você suplica o favor de Deus. Não é assim? Você suplica o favor de Deus, você busca o favor de Deus. E eles começaram a fazer isso, esse foi o primeiro passo. Aí quando chega no verso 3, só que tinha um problema com o povo de Israel. Eles estavam buscando a Deus com súplica, mas havia algo dentro do coração deles. Até eu já preguei esse texto na igreja, há um tempo atrás. E no verso 3, se você está com a Bíblia aberta, quem está diz amém. E Samuel disse a toda a nação de Israel: olha, se vocês querem voltar-se para o Senhor, tipo assim, volte, mas de todo o coração, de todo o coração. Então, vocês querem voltar-se para Deus? Não basta isso, mas vocês têm que buscar de todo o coração. E nós vamos ver daqui a pouco por que Samuel falou isso. Não é assim? Então, vocês começaram a orar, buscar, suplicar ao Senhor, mas faça isso de todo o coração. Aí Samuel diz assim, vírgula, o verso 3. Livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote, consagre-se ao Senhor e preste culto somente a Ele. Os primeiros passos para a grande vitória que Deus concedeu para o seu povo, para o povo de Israel, começa a acontecer aqui. O primeiro passo deles foi ter um desejo de buscar a Deus, amém, já foi um bom começo, não é assim? E eles começaram a suplicar a Deus. Aí Deus, e diz que toda a nação, não é assim? Toda a nação, havia uma unidade muito grande, toda a nação, não é mesmo? Toda a nação. Agora, Deus tinha revelado para o coração de Samuel, o profeta, o juiz, o sacerdote, que havia algo no coração deles que ia atrapalhar essa busca deles, eles não iam ter a vitória. Então ele disse, olha, se vocês querem voltar, volte todo o coração, livre-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarotes. Está vendo? Deus usou esse profeta para chegar, sabe, na ferida. Ele foi no ponto crucial do coração daquele povo, irmãos. Então não basta ter o desejo de buscar a Deus, é um primeiro passo. O segundo passo, tem que deixar algumas coisas que desagradam a Deus. Na época, nós estamos aqui num contexto de milhares de anos atrás, na época, eram deuses estrangeiros, eram estátuas mesmas, sabe, eram imagens de Astarotes, eram deuses estrangeiros naquela época. Mas nós temos que pegar esse texto, irmãos, e contextualizar para agora. Para agora nós temos que contextualizar. Então, se você tem sido tocado por Deus para buscá-lo com súplicas e clamar ao Senhor,
Deus, Ele olha para o nosso coração e vê, para ver se tem algum Deus estranho, ou estrangeiro, tem uma tradução que fala estranho, no nosso coração. Eu já falei, já preguei sobre esse assunto. Você sabe qual é o Deus estranho que às vezes ele tenta entrar no nosso coração. Não é aquela imagem da Astarote, ou imagem, não sei de quê, não é isso. Não é isso. São coisas que nos tiram da presença de Deus. O Mateus leu aqui, 1 João capítulo 5, 1 e 2. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, nas batalhas que nós temos, nós sabemos os 3 inimigos, você sabe isso desde quando você veio para a igreja. O nosso inimigo, o arqui-inimigo é o diabo, é o mundo, ele usa o mundo, e é nós mesmos, a nossa carne. Então, nos 3 aspectos, isso aqui é válido para os 3 aspectos, para nós termos a vitória sobre esses 3 inimigos, tanto um como o outro, não é assim? Então, às vezes, esses deuses estrangeiros, às vezes, é o mundo com as suas concupiscências. E lá em 1 João capítulo 2, verso 17, João diz o que há no mundo: a concupiscência dos olhos, da carne e a soberba da vida. Foram os 3 pecados que derrubou quem? O primeiro casal, Adão e Eva. Não é assim? E é esses pecados que eles tentaram derrubar Jesus lá no deserto. A mesma coisa, está no mesmo contexto. Não é assim? Então, para nós vencermos as batalhas diárias, isso aqui tem que ser colocado em prática. Senão nós não vamos vencer, irmãos. Nós vamos ser derrotados. Nós vimos na semana passada as 2 derrotas que eles tiveram. Por quê? Porque o coração deles estava cheio de deuses estrangeiros, mas não era o povo de Deus, era. Mas deixaram coisas entrar no coração que não devia ter deixado. Não é isso? Então, esse foi o primeiro passo. Samuel falou: olha, vocês têm que deixar isso. Vocês têm que se livrar disso, arrancar isso de dentro de vocês. Muitas coisas podem ser esses deuses hoje. Letra minúscula. Muitas coisas. Tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, que tira a minha adoração, minha devoção, minha fé no Senhor, é um Deus estrangeiro. Saiba disso, é um Deus estranho. Que tem que ser, que eu e você tem que nos livrar dele. Ah, é Deus que vai livrar. Não. Samuel disse: livrem-se então dos deuses estrangeiros. Ele não falou assim: Deus vai livrar. Falou para ele se livrar. Das imagens da Astarote. Que mais? No verso, vírgula. Consagre-se ao Senhor. Outra coisa, segunda coisa, consagração, dedicação ao Senhor. Vocês se consagrem a Deus. Tirou aquilo ali do coração, agora se consagra a Deus. Isso acontece quando a pessoa se converte, não é assim? Quando a pessoa abre o coração para Jesus, é esses mesmos passos que vai acontecer, a mesma coisa. Ele vai deixar aquelas coisas que desagradam o Senhor no seu coração, vai deixar a idolatria, outras coisas, vai deixar os deuses estrangeiros, vai deixar aquelas coisas, e ele vai começar a ter uma vida dedicada, consagrada ao Senhor. Consagrada ao Senhor é a segunda coisa, a consagração. É o que nós precisamos a cada dia. Outra coisa que ele diz no versículo aqui, no verso, nós estamos no 3 ainda. E prestem culto somente a Ele. Está vendo, irmãos? E prestem culto somente a Deus. A Bíblia diz lá em Isaías que Deus, Ele não tolera que a glória dele seja dividida. Ele não divide a glória dele com ninguém. Esse negócio, olha, eu vou servir a Deus, eu estou servindo a Deus e está servindo ao mundo, isso não existe. Ou é uma coisa ou é outra. Foi isso que ele disse aqui. Então vocês se consagram ao Senhor, aí vocês vão prestar culto somente a Ele, porque é só Ele que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Aí, vírgula de novo, aí vem a promessa: e Ele os libertará das mãos dos filisteus. Qual é o teu filisteu? Cada um tem um filisteu. Assim. O inimigo deles eram os filisteus. Qual é o inimigo? É algo que está dentro de você, é algo externo, como nós já falamos. Qual é? Está vendo? Samuel foi claro. Ele
os libertará das mãos dos filisteus. Esse ele aqui está falando de quem? De Deus. Deus vai libertar vocês das mãos dos filisteus. Eles estavam na mão do inimigo. Que coisa triste, um povo de Deus na mão do inimigo, irmãos. Como é que pode uma coisa dessa? Não é mesmo? Aí no verso 4. Assim os israelitas se livraram, olha aí, ouviram, se livraram dos baalins e dos postes sagrados. Olha os negócios que eles faziam lá para... E começaram a prestar culto somente ao Senhor. Fala assim, o meu culto deve ser prestado somente a Deus, somente a Ele. E eles entenderam a mensagem. Aqui começa a vitória deles contra o inimigo, os filisteus, não é assim? E começaram a prestar culto somente ao Senhor. Que coisa legal, ouvir a palavra. O 5. E Samuel prosseguiu, continua aí os passos da vitória. Reúnam todo Israel em Mispa. Sabe uma coisa que eu percebo aqui? Sabe que eu percebo? Esse todo. Ele não disse assim, ó, reúna alguns do povo em Mispa. Não, reúna todo o povo de Israel em Mispa. O que eu percebo para mim ter vitória, e eu tenho que estar em unidade com todos. Crente que não está unido à igreja é um crente derrotado. Ele não vai ter vitória. Não pensa que vai dar vitória para ele lá fora, não. É só derrota. Porque o texto está muito claro aqui. Não é mesmo? O que Deus falou foi isso. Reúnam todo o Israel em Mispa. Todo Israel. Está falando de um todo, de uma unidade, não metade, não 80%, irmãos, todo. Por isso que a igreja é um todo, a igreja. Por isso que Jesus disse, Paulo também disse lá em 1 Coríntios 12, que a igreja é um corpo. Um corpo é um todo, entendeu? Então nós temos que ter esse entendimento. Toda a igreja tem que estar unida, não é mesmo? Para nós termos vitória contra o inimigo, essa unidade em todos os sentidos, em todos os aspectos. Reúna todo Israel em Mispa. Aí continua, vírgula. No 5 nós estamos, né? E eu intercederei ao Senhor eu intercederei ao Senhor a favor de vocês. Está vendo? Agora entra aqui a oração, a intercessão, irmãos. Isso é importante. Se nós queremos ser uma igreja vitoriosa, nós temos que interceder pela igreja, nós temos que orar para os irmãos, nós temos que orar um pela vida dos outros. Não se engane, não é assim? A intercessão é algo combatido, é algo, um ministério complicado na igreja, sabe? Porque a pessoa fala, não, e eu começar a interceder pela igreja, ixi, aí o inimigo se levanta, só que a Bíblia diz que ele se levanta para cair, amém, irmãos? Amém? Então, o inimigo já coloca isso no coração, mas aqui você vai ver que Samuel falou assim, olha, eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Samuel era o profeta ali, era o sacerdote, era o juiz ali, e ele diz, eu vou interceder em favor de vocês. E eu creio que todo líder de uma igreja, o pastor, o líder da igreja, ele tem essa função. Uma das funções dele, além de liderar o rebanho, levar as águas tranquilas, dar alimento para ela, é estar intercedendo pela igreja. Isso é importante, precisa, faz parte, interceder a Deus em favor de vocês. Entra a intercessão, a oração. 6. Quando eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. O que é isso? Esse tirar água e derramar perante do Senhor é uma atitude assim, olha. Eles tiraram a água para beber, mas não beberam. Derramaram perante o Senhor, deram como oferta de libação, chama isso. Lembra Davi? Não precisa abrir por causa do tempo, mas 2 Samuel 23, eu marquei aqui, de 15 a 17, Davi diz assim, ai, quem me dera estar junto aos poços de Belém e beber água daquele poço. Davi estava com uma sede de água, que era uma sede. Só que o poço de Belém, para chegar lá, tinha que passar no meio do exército filisteu. Tinha que passar, não é assim? Tinha que passar no meio do exército. E ele expressou esse desejo para os valentes dele. Ele tinha 30 valentes, 3 homens de guerra mesmo, que estavam junto com ele ali, que eram comandantes. E 3 deles falou assim, não,
Ué, ele está com desejo de tomar água lá, está com sede? Vamos romper. Vamos romper aqui, vamos buscar essa água. E foram lá e buscaram a água. Conseguiram passar para o meio do exército, o exército inimigo, e trouxeram a água, e trouxeram para Davi, e colocou na mão de Davi. Sabe o que Davi fez? Bebeu. Bebeu sim ou não? Sim ou não? Não. Já citei esse texto em outras mensagens, não é assim? Davi não bebeu. Diz lá que ele pegou, lançou ele ofereceu a Deus como oferta de libação. Ainda que a oferta de libação era feita com vinho, mas ele ofereceu como oferta de libação ao Senhor e disse o seguinte: eu beber? Esses 3 homens expuseram a vida deles para ir lá buscar essa água, sacrificaram, sabe, para buscar essa água, quase poderiam perder a vida, e agora eu vou tomar essa água? Não, e ofereço ao Senhor, porque o Senhor que deu a vitória para eles. Amém, irmãos? Foi isso que Jesus fez por nós. A Bíblia diz que ele se ofereceu em oferta também de libação por nós na cruz do Calvário. Amém? Então, eles fizeram isso, olha que legal. Eles derramaram a água perante o Senhor, ofertaram ao Senhor. O que mais que eles fizeram aqui? Naquele dia fizeram o quê? Jejuaram. Naquele dia jejuaram. Mais um passo, o jejum é importante. Irmãos, o jejum não foi abolido. Alguns falam, mas o jejum depois do Novo Testamento, Jesus falou, tal, não sei. Jesus falou, olha, enquanto o noivo está presente, você não precisa jejuar. Mas um dia o noivo será tirado, que iria para o céu, aí vocês jejuarão. Ao contrário, Jesus, ele incentiva o jejum. Paulo fez jejum, os homens da Bíblia fizeram jejum, e a igreja hoje tem perdido de vista o jejum. Tem perdido de vista. Não é em si o jejum que vai te dar a vitória, mas ele faz parte, sabe, para você ficar dependente de Deus, para você não confiar na sua carne. Amém, irmãos? Então, naquele dia, eles jejuaram o dia, seria de 12 horas ali do sol. Naquele dia, jejuaram e ali disseram, só que não ficou só no jejum. O que eles fizeram? Falaram o seguinte, olha, no verso 6. Temos pecado contra o Senhor. Reconhecer o quê? Os pecados, confissão de pecados. Olha só, temos pecado contra o Senhor, tem que confessar, não adianta, senão a vitória não chega. E foi em Mispá que Samuel liderou o israelita como juiz. Está vendo os passos, irmãos? Isso daí, irmãos, funciona hoje, irmãos. Mas hoje nós estamos na nova aliança em Cristo, Cristo venceu por nós, hoje... Irmãos, não muda uma vírgula do que está escrito aqui, não muda hoje, irmãos. Nós como povo de Deus, igreja de Deus, Israel de Deus como igreja. Os mesmos passos têm que ser tomados, se é que eu quero ter uma vida vitoriosa, se é que eu quero permanecer firme na igreja, se é que eu quero realmente ficar firme na presença do Senhor, estar preparado para o arrebatamento da igreja, que pode acontecer a qualquer momento, senão já era. Jesus vem e nós ficamos. Aí no verso 7, quando os filisteus, olha só que coisa, irmãos, parece que estava tudo legal, fala, nossa, agora a coisa vai em frente, mas olha só, que prova, quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos, olha, em Mispá, estavam reunidos lá em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los, olha aí, olha só que interessante, agora eles não vão atacar mais. Não, ao contrário. Quando eles perceberam que estavam reunidos em Mispá, eles saíram para atacar eles, despertou. Vamos atacar eles. Vamos atacá-los. Eles estavam fazendo a coisa certa, sim ou não? Sim ou não? Os povos de Israel não estavam fazendo as coisas certas agora? Estava ou não estava? Jejuaram, buscaram a Deus, tiraram lá os deuses do coração, né, assim, começaram a cultuar somente a Deus, fizeram oferta de libação, a coisa estava caminhando. Agora estou tranquilo. Não, ao contrário, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Não adianta eu me enganar. O diabo, nosso adversário, ele quer atacar mesmo. Aí diz assim, quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo. Bom, ficaram com medo. O medo faz parte da nossa vida, irmãos.
Não adianta você falar, não, eu não tenho medo de nada, não tenho medo. O medo faz parte, o medo é bom a gente ter. Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, não é assim? O medo nos livra de muitas coisas, não é assim? O medo nos livra de muitas coisas. E eles ficaram com medo, eles eram humanos, ficaram com medo. E disseram a Samuel, não pare de clamar por nós ao Senhor. Diferente da primeira vitória que nós vimos daquelas tribos, que eles fizeram o quê? Clamaram ao Senhor. Eles mesmos poderiam clamar ao Senhor. Você vê que o povo de Israel estava vivendo muito na dependência de Samuel. Era um homem de Deus, mas muito na dependência dele. Aqui eles poderiam fazer o quê? Clamar, eles mesmos clamaram ao Senhor. O que eles falaram para Samuel? Não pare de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve das mãos dos filisteus. Eles não fizeram como as tribos lá de Gade, Efraim, metade de Manassés. Eles clamaram, eles buscaram a Deus, confiaram no Senhor, e o Senhor ouviu, o Senhor os ajudou, o Senhor deu a vitória para eles. Eles ainda estavam, ainda temerosos ainda, não estavam totalmente restaurados, curados, não é mesmo? Não pare de clamar por nós, não pare, ele disse, para que Deus nos salve das mãos dos filisteus. 9. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Mais uma vez vem a questão da oferta, do holocausto. Qual é o holocausto que nós fazemos hoje para Deus? É o fruto que confessa o nome do Senhor. É o louvor, é a adoração, é a reunião, é o culto na igreja. Esse é o culto racional que agrada ao Senhor, quando nós entregamos totalmente ao Senhor. Então, Samuel fez essa oferta para o Senhor, para essa oferta ao Senhor. Pegou esse cordeiro não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Houve uma resposta de Deus, porque o povo tinha mudado o coração. O 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater Israel. Mais uma vez. Não, agora ele está oferecendo o holocausto, eles vão recuar. O inimigo vai recuar agora. Agora eles vão recuar. Não recuou. Ao contrário. Quando ele estava oferecendo o holocausto, quando nós estamos oferecendo culto a Deus, buscando ao Senhor, ele tenta se aproximar para combater a nós. Mas não pode, porque ao nosso redor há o anjo de Deus. Amém? Amém, irmãos? Naquele dia, porém, o Senhor... Então eles aproximaram para combater Israel. Só que aconteceu algo sobrenatural aqui. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os colocou em pânico. E foram derrotados por Israel. Os irmãos perceberam aqui? Um estrondo que colocou eles em pânico. Ficaram totalmente desbaratados. E eles aproveitaram a oportunidade de Israel e foram para cima deles. Os soldados de Israel saíram em Mispá e perseguiram os filisteus até um lugar baixo em Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu em Mispá em Sem e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelita. Amém, irmãos? Os passos de uma grande vitória que Deus deu para o povo de Israel aqui. Nós podemos perceber esses passos aqui, de uma grande vitória, não é mesmo? E Deus, ele faz esse estrondo, não é assim? Um estrondo, algo mais forte que um trovão, que entrou no ouvido deles, deixou eles tudo, sabe, desbaratinados. Aí o exército de Israel foi e venceu eles. Então, se eu quero ter vitória, se eu quero ter uma ação de Deus sobrenatural na minha vida, eu tenho que passar por isso daqui, ó. Esses passos aqui precisam fazer parte da minha vida, da vida da igreja. Amém, irmãos? Não se engane, irmãos. Sem isso daqui, nós vamos ser o quê? Derrotados. Não é mesmo? Nós vamos ser. Agora, quando nós buscarmos isso aqui na nossa vida cristã, nós vamos ter vitória. Contra o mundo, que está aí arrastando muita gente, muitos jovens adolescentes, contra os inimigos que estão aqui dentro, e contra o próprio adversário nosso. Curva sua cabeça, feche os olhos. A hora passa rápido, não é assim? Feche os olhos agora. Ore a Deus, fale com o Senhor agora.
Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, meu irmão, minha irmã. O que eu sei é que há vitória para mim e para você. Amém, irmãos? A vitória. A vitória. Como diz a música da Cassiana, lá que eu citei domingo. Agora, desde que eu coloque esses princípios aqui diante do Senhor. Adoração somente a Deus. Intercessão, unidade, ofertas ao Senhor de libação, jejum, confissão de pecados, livrar-se daquilo que está desagradando a Deus no nosso coração, se livrar disso. Aqui estão os passos da vitória. Aqui estão os passos para atrair uma ação poderosa de Deus na nossa vida, algo grande mesmo. Sem isso, provavelmente nós vamos ser derrotados na batalha. Quero dizer para você que seja qual for a sua batalha, a sua luta, essa batalha não é só sua. Como nós vimos na primeira mensagem, essa batalha é do Senhor. Creia nisso. Você não está sozinho nessa batalha, meu irmão. Fala, eu creio. Fala, eu acredito. Deus está com você. E você tem que crer. E se Deus está com você, Ele vai mostrar algumas coisas. Às vezes não é todos os passos aqui que você precisa tomar. Não, graças a Deus, eu não tenho isso, tal, estou livre, tal, dos deuses estranhos, tal. Mas às vezes um ponto desse precisa melhorar. Às vezes só um ponto desse está prejudicando, está comprometendo a tua vitória. Às vezes o ponto aqui é a unidade na igreja. Você não está tendo unidade com a igreja do Senhor, você não está unido com o corpo, você não está ligado ao corpo. Às vezes é isso, às vezes. Não é assim? Não tem nada de Deus, não tem nada no coração. Você tem se consagrado a Deus, você tem confessado seus pecados a Deus, e nós temos que fazer isso mesmo a cada dia, não é mesmo? Ter uma vida de confissão. Não é assim? Às vezes está faltando a oferta de libação. Deus quer mais de você. Às vezes está faltando uma entrega maior, irmãos. Uma entrega maior, uma rendição maior. O total diante do Senhor. Às vezes é isso, meu irmão. Não é assim? Às vezes é isso. É os holocaustos, é o louvor, é a adoração, é confessar o nome do Senhor. É a dedicação, é o prazer de cultuar a Deus. O nosso sacrifício hoje são os frutos que confessam o nome do Senhor. É o louvor ao Senhor. Às vezes é um ponto desse só que eu preciso, consertar, ou é 2, ou é 3. No caso de Israel, você viu quantas coisas, quantos passos eles precisaram tomar para que Deus viesse e vencesse, para que Deus agisse. E o inimigo deles fossem vencido, que eram os filisteus. Quem não quer a ação de Deus? Quem não quer o mover de Deus sobre a sua vida? Quem não quer? Todos nós queremos. Todos esses princípios, meu irmão e minha irmã, nós encontramos em outras palavras no Novo Testamento. Nós encontramos no Sermão do Monte, que tem sido estudado, nós encontramos nas cartas de Paulo, nós encontramos nos Evangelhos, nós encontramos todos esses princípios aqui, usando palavras diferentes, mas o sentido sendo o mesmo. Fale com Deus. Confesse, se há algo, confesse a Deus. Esse é o momento certo. Você está no lugar certo, na hora certa. Confesse a Deus, fala, Senhor, olha, eu tenho estado distante mesmo, sou sincero. Eu preciso voltar-se para o Senhor. Eu preciso voltar-se para Ti, mas eu vi nesta noite, aprendi, eu vi que tem que ser de todo o coração, não é metade. Precisa haver uma consagração total ao Senhor. Para que Deus possa começar a se mover na tua vida, para que você venha ter uma vida vitoriosa.
Quantos estão lá fora que outrora foram vitoriosos, outrora foram consagrados, intercediam, louvavam o Senhor, estavam na comunhão, ganhavam até almas para o Senhor, trabalhavam na obra. Quantos você conhece? E hoje, onde estão? Não perseveraram. Aí se busca uma causa. A causa é que deixaram de ter comunhão com Deus. E essa comunhão vai além do culto da igreja, muito mais além. Ela tem que ser diária, ela tem que ser contínua. O salmista diz, buscai a face do Senhor, mas buscai a face do Senhor continuamente. Não pode ser uma vez por semana, duas. Nós batemos nessa tecla, estamos anos batendo nessa tecla, e parece que isso não consegue entrar na nossa mente, no nosso coração, e estamos vendo vidas deixando a comunhão da igreja, e nós estamos vendo, está o meu vizinho lá da frente, está o colega de trabalho, está a colega de estudo, e nós estamos vendo, e nós não estamos enxergando, e nós não estamos tomando uma atitude. Atitudes. Oi, Masui Andere Basai, Kandari Bashai, oh, aleluia, glória a Deus, louvado seja o teu nome. Pai, Deus infinito, vai ministrando esta palavra em nossos corações, Senhor. Que nesta noite, Deus, seja uma noite de arrependimento, Deus, de confissão, Pai.